Salve, meus queridos professores! Hoje estreia o nosso primeiro de Pro para Pro. Nossa primeira convidada foi a professora Jussara, aqui da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, no estado de São Paulo. Desde já venho agradecer ela por ter abrido a porta da sua casa, ter nos recebido, ter tido essa conversa legal. E também ao seu marido, Sebastião, que nos recebeu lá com todo carinho e deu aquele apoio. Desde já também quero deixar aqui o nosso agradecimento ao apoio do Lanches da Ruth, os lanches maravilhosos. Se você for pedir lá, peça o burrito. Tem um burrito de carne seca, daquele jeito. O número vai estar aqui, ó. Você pede e não vai se arrepender. Também o apoio do Quinquilharias Ferro Velhos, lá você acha de tudo, meu. Tudo, tudo, tudo. Achei um mimeógrafo lá antigo, mano, com um preço bacana. Se você precisar de um projeto, vai lá no Quinquilharias, também vai estar aqui o telefone, tudo. Falei com o Henrique, certo? E desde já vai começar agora o nosso programa. Quero já pedir de vocês desculpa qualquer falha, qualquer coisa. É o primeiro, estávamos nervosos, mas daqui vai melhorar muito. Então acompanhe, deixe seu like, deixe seus comentários e vamos que vamos, que o de Pro para Pro vai começar. Fumo e vamos lá, nossos queridos professores. Estamos aqui com o nosso primeiro de Pro para Pro. Vamos entrevistar a professora Jussara, aqui da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Professora Jussara, primeiramente, muito obrigado por estar participando do nosso primeiro de Pro para Pro. Eu queria que você contasse para nós o que é a educação para você. Eu acho que é fundamental. É o que, vamos falar assim, que salva a humanidade, né? Que a educação é a base de tudo. Sem a educação, a gente não consegue seguir adiante. Uma vez a gente, no curso lá no Arnaldo, foi esse ano passado que passou, você me contou uma história pra gente ali, que você, acho que ia perto da escola e falou que um dia você ia dar aula ali e tinha uma senhora que falava pra você. Conta essa história pra gente. Eu gostei muito dessa história, eu contei pra minha esposa, ela ficou emocionada. Eu queria que você contasse pra gente essa história que se contou quando nós teve aquele evento na escola. Arnaldo. Desde criança, o meu sonho é ser professora. E eu sou antiga aqui do bairro. Né? Meu marido fala que eu sou a pré-histórica daqui, não existia o bairro e eu já morava aqui. E essa vila, Oswaldo Cortella, logo que inaugurou, que entregou para os moradores. E ficou um terreno vago ali. E começou a chegar depois caminhões de tijolos e o pessoal perguntou, aqui vai ser a construção de uma escola. E eu era criança na época, tinha uns 12, 13 anos no máximo. E eu falei, eu vou estudar para ser professora e vou trabalhar nessa escola quando ela construir. Né? E uma vizinha lá da casa do meu pai comentou, falou assim, mas você vai trabalhar nessa escola? Não tem professora preta. Né? Vai ser difícil trabalhar nessa escola porque ninguém chama professora preta para dar aula. E eu fiquei pensando assim, falei, não, mas eu conheço uma, né? Porque eu conhecia uma professora negra que dava aula, e daí eu comentei, falei, não, tem sim, eu conheço uma, e eu vou ser professora. E a escola foi construída, eu comecei a fazer faculdade, logo no começo da faculdade já começaram a me chamar para substituição, que no começo era Tomás Ortega Garcia, ali era uma escola estadual. E depois a escola se tornou municipal e virou Sebastião Jacinto. E eu fui chamada para ser vice-diretora e trabalhei como vice-diretora na escola por 10 anos. Então, uma escola que eu vi chegar o primeiro caminhão de tijolo, que ninguém acreditou que uma professora preta poderia dar aula ali. Não só dei aula, como ainda fui vice-diretora da escola por 10 anos. E continua hoje lá ainda? Agora sou efetiva, agora voltei para a sala de aula e minha sala sede é ali no Sebastião Jacinto. Então, como você comentou agora, a questão do negro. Acho que minha mãe era negra. Minha mãe veio do Mato Grosso,
uma negrinha baixinha, cuiabana, e ela analfabeta e sempre incentivou a gente a estudar e chegar. A questão do negro, então, você acha que ainda no meio da educação há um preconceito assim entre os professores negros? Ou não? Na sua visão? Eu penso que o negro ainda existe sim muito, né? Mas também existe o vitimismo, que a gente não pode se deixar abater, né? Eu sou a primeira que fez faculdade da família, né? Fui criada com a avó materna, perdi minha mãe com 3 anos, e minha avó materna que criou. Minha avó analfabeta, meu pai caminhoneiro, nunca teve ninguém para ajudar na tarefa, eu a neta mais velha, então eu não tinha quem me ajudasse com tarefas escolares. Eu na 3ª série primária ensinei minha avó a escrever o primeiro nome dela. Daí começou a ter o Mobral na época, que agora é o EJA. Era Mobral, é mesmo, era né? Mobral. Aí a minha avó fez a matrícula no Mobral e eu ia junto com a minha avó. A minha avó ia para aprender e eu fazia minhas tarefas de escola lá junto com a professora do Mobral, Dona Mara Camargo, que uma professora conhecida, antiga da cidade, no SESI. E daí ajudava a minha avó também nas tarefas, as coleguinhas da minha avó da escola. Acabou então, sendo a professora deles. Sempre foi o sonho e daí pra frente nunca mais parou. Então, hoje em dia, eu sou de uma época que a gente tinha que estudar, acho que você também, da época que tinha que estudar para passar, senão reprovava. Hoje a gente vê que numa área política praticamente, hoje vamos ir passando os alunos. O que você acha do sistema de educação de hoje, comparando a educação da nossa época para a educação de hoje? Eu não gosto muito de comparar, mas o que você acha de antes para hoje? A diferença, o que você acha hoje, se tem mais interesse, se não tem interesse, como que está a educação nos dias de hoje para você? Eu penso que eu sou meio que polêmica. Não, mas aqui nós temos que falar o que vem no coração, né? Tem que falar mesmo. Nesse sentido, eu penso que a escola deveria ser para todos, desde que todos quisessem estudar. A partir do momento em que foi obrigado a estar na escola, perdeu-se um pouco o valor do estudo. Sim. Porque a gente ia para a escola para realmente estudar. Os pais também trabalhavam, as crianças também eram necessitadas. Sim. Né? Mas eu penso que foi aumentando muito o assistencialismo e diminuindo o papel principal da educação e da escola. Eu penso que quando a escola passou a ser um lugar que as crianças precisam ir para comer, porque a família não tem como cuidar, perdeu-se o papel do estudo. A escola deveria ser um lugar para estudar, para você ajudar, então, a sua família a melhorar e sair dessa situação. E não só ficar na escola. Sim. Né? Então, uma outra pergunta que eu queria fazer para você era: como a educação te moldou como pessoa? Em tudo. Como eu falei no começo, a vila aqui era muito pequena, né? Só tinha a Vila Popular, que era aquela pequena região ali perto da igreja Santo Antônio. E o forte da época era o trabalho de roça, né? E a maioria dos meus amigos saíram da escola para ir trabalhar na roça. Então a gente começava a se trabalhar muito cedo. Eu mesma comecei a trabalhar com 8 anos. Só que o horário de aula do SESI era diferenciado. Então, as aulas de educação física eram 6h30 da manhã, a gente entrava na escola e saía 11h30 da manhã, e o período da tarde era 4h20 da tarde e saía 8h20 da noite. Então, as pessoas conseguiam trabalhar. Eu, com 8 anos, comecei a trabalhar, né, trabalho infantil, mas na época era permitido. Eu comecei a trabalhar como babá. Eu ia para a escola de manhã, saía da escola, ia em casa, tirava o uniforme,
que era obrigatório, e as famílias que compravam. Eu lembro, tinha que... Né? E não entrava não sem entrava, na não escola. entrava, barrava na porta. Independente de ter condições ou não, barrava na porta. todo mundo tinha um uniforme, né? E a gente fazia o jaleco, as mães mandavam fazer o jaleco, e a gente comprava o bolso na escola. Então, costurava o bolso no jaleco. Eu não cheguei a pegar o jaleco, meus irmãos vinham que costurava no jalequinho na escola. Comprava o bolso, senão não entrava na escola. Senão não entrava. Depois trocou pela camiseta do SESI, que tinha o símbolo do SESI, né? A engrenagem na frente. Então eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Quando passei para os 5º ano, né? Para a 5ª série, que era série na época. Era série. Daí eu entrava às 4h20 e saía às 8h20. Então começava a trabalhar de manhã, saía às 3h do serviço e ia para a escola. Então moldou tudo, né? Eu falo que eu fui a que deu certo da turma, porque consegui permanecer na escola e terminar, porque meu pai fazia questão do estudo. Minhas amigas, né, que já na roça ganhava mais, abandonaram a escola para trabalhar e ganhar mais. Como muito nesse Mas Brasil. não tiveram a mesma oportunidade depois de fazer uma faculdade, de seguir os estudos, né? Então, para mim, a vida foi fundamental o estudo. Uma comparação. Eu vim de São Paulo, estudei em São Paulo. Nasci num bairro praticamente barra pesada em São Paulo, que a nossa diversão era brincar, e quando morria alguém, as mães falavam, morreu fulano, vai lá embaixo ver quem morreu. A gente vinha e falava, foi filho de quem? Já mexeu com coisa errada. E a escola, praticamente a gente ia para a escola, igual você falou, tinha que ter um uniformezinho, tudo bonitinho. Estudei sempre em escola que foi próximo sempre de periferia. A gente sabia que tinha, graças a Deus, o meu pai era aqui em Santa Cruz, foi para São Paulo, passou no concurso da Prefeitura de São Paulo, sempre trabalhou lá. Então a gente tinha uma condição um pouco melhor que os da rua. E a gente, quando era pequeno, a gente não enxergava, porque eles iam para nossa casa, a minha mãe preparava comida e deixava todos os amigos comer. Na época a gente não entende, depois que a gente cresce, a gente vê. Eu comparo um pouco, igual assim, eu converso em casa muito, eu falo assim, meus filhos, tem muito aluno que vai para a escola hoje para comer, igual você citou, passa as necessidades. A gente sabe que, mesmo naquela época, atrás, já tinham isso. Como a gente era criança, a gente não vê. Eu comparo assim, Santa Cruz, se a gente for ver perto de São Paulo, é uma cidade pequena. E eu dando aula aqui, esses anos em Santa Cruz, eu vejo também que tem muitas crianças necessitadas, muitas crianças, não fala, abandonadas pelos pais. Você que está mais tempo aqui na rede municipal de Santa Cruz, eu queria que você falasse pra gente o que você já viu, que não tem assim, eu acho que é impossível um professor não sentir nada quando vê aquilo, porque a gente escuta de direção, de coordenador, não pode se envolver, não se envolva, mas não tem como a gente não se envolver. A gente sabe, a gente vê, principalmente você que está aqui, conhece o bairro todo mundo, que você falou, você viu o bairro, quando você veio para cá não tinha nada, você conhece tudo, praticamente quase todo mundo te conhece aqui. Então você sabe como que foi envolver. Como que é para você ver uma criança que você sabe que precisa daquele apoio, não só na escola, mas fora, e não se envolver? Eu fui uma criança dessa. Porque apesar do meu pai ser caminhoneiro, não parava em casa, porque as viagens eram longas, né? Para chegar para o Mato Grosso, não tinha asfalto, estrada de terra. E muitas vezes a minha avó falava assim, vai para a escola hoje, filho? O que tiver de merenda você come. Porque depois a avó não sabe o que vai fazer para vocês. Nunca faltou. Nunca passei fome. Mas sempre era uma incerteza, né? Era o trabalhar hoje para comer amanhã. Então, né? igual a gente estava falando. Para saber. Então, chegava na escola, eu sou da época em que era sopa de fubá. Cada aluno levava um legume, né? Um levava um chuchu, um levava uma batata, outro levava para incrementar a sopa, né? Sim. E a merendeira da escola fazia sopa inclusive nas férias. E nas férias ela batia o sinal. No horário do intervalo ela batia o sinal.
para os alunos irem lá com o pote e pegar a sopa. E muitas vezes a gente, além de comer na escola durante o ano normal, nas férias a gente ia buscar a sopa. Né? Então, e hoje em dia ainda tem muito isso. Tem E muito. como você falou, é impossível não se envolver, né? E ainda existe muita gente necessitada, né? Por vários motivos, né? Que fica difícil até a gente entrar nesse mérito, né? Porque não deveria ser mais assim. Com o tanto de assistencialismo que tem hoje. Não era mais pra gente ver uma criança chegando na escola com fome, né? Mas infelizmente ainda chega aquele tô com dor de cabeça. O que você comeu? Eu não comi nada, né? É complicado. Tô com dor na barriga. O que você comeu? Não, eu não comi nada. Então você perceber que a dor de cabeça é fome, que a dor de barriga é fome, que a tristeza é fome. Né? E atrapalha no desenvolvimento. Atrapalha muito. E às vezes, e a maioria das vezes, não é por falta de ter o que comer, por falta de ter um responsável que faça esse alimento. Sim. Né? Que acaba sendo o mais triste ainda. A falta de responsabilidades de alguns responsáveis. Infelizmente. Né? Infelizmente. Infelizmente não é só aqui em Santa Cruz, é no Brasil inteiro. Né? Então fica difícil da gente não se envolver e não se comover com uma situação dessa, né? A gente acaba, assim, chamando os pais, conversando, explicando, né? Para ver se melhora a condição da criança, né? Vendo que pode ajudar, às vezes, né? Mas a família está precisando de uma ajuda, né? Às vezes uma simples conversa, a pessoa acredita que está fazendo certo. Que comprar um salgadinho, um miojo... É o que a criança queria, mas não é o que a criança precisava, né? Sim. E como que é dar aula para alunos que chegam na escola já carregando aqueles traumas e abandonos? Que a gente sabe. Não vamos citar nomes, a gente já vi na rede aqui, que a gente sabe que alunos que a mãe abandonou, o pai abandona, a avó não quer, o tia não quer, outro não quer, não vai. É jogado em lar. Como que é dar aula para esse tipo de aluno? Primeiro você tem que resgatar essa criança, porque a maioria é um bichinho acuado. E o ataque é a defesa. Então aquele aluno que chega agressivo, que chega xingando, que não responde, o que quer meter o pé na porta, vamos falar. Esse é o que você precisa agradar mais e conversar. Porque aquela batida na porta, aquele xingamento, é o que está querendo fazer com o mundo, quer chutar o mundo, quer chutar os problemas. Quando você consegue resgatar e trazer esse aluno para junto de você e descobrir o porquê daquele comportamento, a maioria você consegue reverter, né? Você consegue provar que não é o melhor caminho. Não é porque a vida está tratando ele daquela forma que se ele continuar vai melhorar. Vai ser um problema a mais, né? Então, quando ele entende que não está sendo bem visto, né? Que ele não vai conseguir resolver o problema dele daquela forma, você ganha um grande amigo, um grande aluno, né? Acaba se tornando mais fácil. E muitos alunos se perdem, né? Tem professores que não enxergam isso. Deixar de lado é mais fácil. É mais fácil. Infelizmente hoje está assim. Nós vemos muitos casos aqui, infelizmente, deixa ali. Porque dá trabalho e às vezes a criança não quer ajuda, né? Também. Você precisa insistir muito para conseguir tirar alguma coisa. Medo, né? Às vezes alguma coisa que acontece em casa não vai contar. Se você pede, pelo amor de Deus, para você não fala para minha mãe que eu te contei isso, né? Complicado. Então é complicado. É complicado. Eu tive um aluno numa cidade vizinha que chegava sempre machucado, mas ele caía. E
que você tá com esse machucado? Eu caí. Outro dia eu caí. Mas os irmãozinhos das outras salas também caíam, né? E machucado que não dava tempo de sarar. Então, essas crianças estão caindo muito, né? Uhum. Aí você convoca a mãe também tá machucada, a mãe também caiu, né? Aí você descobre que não estão caindo tanto assim, né? Tem, Sabemos né, a realidade. uma realidade, mas não, meu marido é muito bom, é só quando ele bebe, que às vezes ele fica nervoso e, né, não pode acontecer nada. Então, até você descobrir tudo isso, né? Porque o marido chega, a mãe vai, os filhos vão defender a mãe, acabam levando também. E muitas não denunciam porque não tem para onde ir. Não tem o que fazer. Não tem apoio. É o provedor. É o provedor. Porque apesar da violência, é o que traz o sustento para casa. E muitos não têm para onde ir. Muitos até o próprio, infelizmente, o próprio governo não dá um respaldo se ela abandonar esse lar, não tem para onde levar, não tem para onde deixar, não tem como ajudar. Infelizmente, afeta nossos alunos, então, crianças. Nós temos de todo jeito. Já tivemos mães que comemoraram do marido ser preso, porque o marido rendia muito mais preso do que solto, porque pelo menos não tinha a violência e tudo aquilo. E mãe também, não só pai. Não só pai, tem né? mães também que são... Então, tem famílias que são complicadas, nem sempre o pai, né? Muitas vezes a mãe também, com esse histórico de violência, de abandono, e acaba ficando uma situação triste, né, para a criança, porque o objetivo da escola é sempre o melhor para a criança, né? Falou tudo. A gente quer melhorar, conversar com as famílias, mas o principal é a criança. Nós somos de uma época, se a gente falasse alto com o professor e chegasse em casa, o chicote estralava. Varinha de marmelo, passa, não vou te bater, pode tomar banho, abrir a porta e tal. Hoje, você acha que está tendo uma inversão de valores, assim, a educação básica, o respeito ao próximo, um obrigado, com licença, posso sentar, bater numa porta? Acho que hoje, eu vejo assim, eu acho que muitos pais estão transferindo essa educação básica para a escola. O que você acha disso? Eu falo que os pais têm que ser amigo, né, dos filhos, mas não amiguinho. Eu acho que teve uma inversão de valores muito grande. Quem dita a regra, né? Eu não posso fazer isso que meu filho não gosta. Pior que tá assim mesmo hoje em dia. Ele não come isso se eu fizer. A gente não escolhia comida. Não, tinha que comer que era o que estava pronto. Ó, é brócolis, vai comer, pronto, acabou. A gente saía, não vai comer, passa a gente fome. não pedia doce. Não pedia doce. A avó comprava. Então eu sempre brinco que eu tenho uma irmã, né, que tenho mais irmãos, mas assim, da minha mãe, eu e minha irmã. Quando minha mãe morreu, só ficou nós duas. Eu descobri que o ovo da Páscoa tinha bombom dentro depois de grande. Porque em casa o ovo da Páscoa nunca teve bombom. Já era o bombom. Já era o bombom. Né? Sim. Até que daí uma Páscoa eu fui na casa da minha tia e minha prima abriu o ovo da Páscoa e tinha bombom dentro. O de casa nunca teve. Estranha, né? Nunca comemos um doce inteiro. Sempre era metade. Né? Se mandasse escolher, a gente escolheu o maior, lógico. Um suspiro, uma Maria Mole, que daí a Maria Mole é melhor ainda. Que a hora que ia repartir ficava maior ainda. Quanto mais se dividia, maior ficava. Então, era assim, a metade de um lanche. Sempre foi assim, né? E eu brinco que eu nunca passei fome, mas a minha irmã passou muito, porque minha irmã não gosta de chá, minha irmã não come sopa. E a comida da escola era sopa. Eu tinha sopa de qualquer coisa, eu comia tudo. A minha irmã passava fome, porque ela não comia, ela era seletiva para comida. Mas era o que tinha em casa, né? Em casa não dá para escolher, ou você come ou não come, não tem essa de ficar escolhendo. Hoje em dia ficou, eu vou tirar o celular, eu vou tirar o tablet. Não é o celular e o tablet que educa a criança, né? Sim. Não a violência, mas às vezes uma palmada é necessária, né? Não é que você tem que bater nas crianças, Sim. mas
né? Falar, porque eu apanhei e não morri. Não é esse o questionamento. Não precisava bater se você conversar e fazer entender. Só que o não é necessário. Hoje tá muito... Se você deixa tudo, o primeiro não é uma briga. Vai ser complicado. É briga. Então, né? Ai, deu um tapa na mãe. É bonitinho quando é pequeno, mas essa mãozinha vai crescer. Vai. Você vai envelhecer e a mãozinha vai crescer. O pezinho que te chuta hoje, ai, é bonitinho, tá nervoso. O pé vai crescer, né? Então, tem certos tipos de respeito que você tem que ensinar desde pequeno. Né? O pai saber o nome da professora. Sim. Você passa 200 dias letivos e o pai não sabe vai nossos nomes. nenhum dia na escola para saber quem é a professora, que série, que tal, o que está acontecendo. Tá, eu peguei caso. Quem é o professor do seu filho? Ah, é o homem. É o homem. Ah, então já sei quem é, o professor Abraão. Vamos lá. Não sabe a série, não sabe nada. Não sabe. Então, não sabe nem como que o filho está se desenvolvendo. Se sabe ler, se não sabe escrever. Nesse sentido, a inversão de valores de escola só vai. Vai. Né? Não tem essa preocupação. Eu sempre falo nas reuniões de pais, como professora e quando eu estava na vice-direção. O pai e a mãe não têm obrigação de saber fazer a tarefa. Sim. Porque você não sabe as condições de estudo, o jeito que você chega cansado à tarde para ter que acompanhar uma criança na tarefa de casa. Uhum. Então, eu nunca dei uma tarefa de casa que a mãe precisasse sentar junto para fazer. Qual é o papel do pai e a mãe? Você já fez tarefa? Supervisionar. Traz seu caderno aqui para eu ver, enquanto eu estou fazendo a janta, lavando a roupa, se você já fez a tarefa. Né? Sim. Eu mandar fazer. O filho vai se virar. Né? Porque a gente também não tinha quem. A minha avó, a gente chegava em casa com bilhete, a gente lia o bilhete para minha avó, que não era bilhete, era bilhete. Lê o bilhete para a avó e assina. Aí a gente lia o bilhete e assinava para ela, né? Não importava o que estava no bilhete, a gente lia fielmente, assinava e levava. Eu assinei porque a avó não sabe. Tanto é que foi a maior alegria da minha avó quando ela conseguiu escrever o nome dela. Ela escrevia com todo orgulho o nome dela, porque daí ela assinava os bilhetes, ela assinava para receber, né? Então, e hoje em dia não sabe se teve tarefa, se não teve, se foi na escola, se não foi. Eu acho que hoje em dia a gente vê a diferença da nossa época, a época de hoje os pais de hoje estão menos interessados. Negligenciados. Responsabilidade. Reunião de professores praticamente vazia. Sabemos que a gente até sabe os pais que vão. Que vai. Do que não precisa. Os que não precisa. Como a gente diz, os que não precisa. Os que a gente precisa conversar nunca aparece. E quando aparece, vai falar alguma coisa. Você falou não pro meu filho por quê? Sim. Não sabe a situação, né? O que realmente aconteceu, né? Você já dá... Meu filho não mente. Essa palavra é muito... hoje em dia é o que é mais ouvido, é isso. Né? Meu filho não mente. Meu filho não mente. Então, quando você vai saber, né? Meu filho não faz isso em casa. E eu costumo falar sempre também. Eu sozinha não faço. Mas eu mais 15 eu faço. Eu mais 20 então, né? Uhum. Então, procura saber. Que às vezes sozinho não faz. Mas junto com os amiguinhos, acaba fazendo. Pro bem ou não, né? Porque segue o fluxo. Né? Então, é bom você passar... Não esperar ser chamado na escola. Né? Você está sempre passando para ver como que está o andamento, o que está acontecendo, né? Se todos os pais fossem assim... Porque a gente não ia porque falava, se eu for chamado na escola, você vai ver. Eu lembro quando eu fui Né? arteiro, meu pai falava. Meu pai nem ia, se fosse era pior. Minha mãe falava, aparece aqui em casa com um bilhete, deixa eu ir lá de novo na escola para você ver. Meu marido sempre fala que ele não gostava das férias e nem faltava da escola, porque faltou da escola e ajudar o pai no serviço. Pegar, né, levar o tijolo mais perto. Sim. Nem se fosse, né? Vai fazer alguma coisa em casa. Então, eu não posso faltar hoje, eu preciso ir para a escola. Então, eu não faltava para a escola,
né? Não que criança devesse voltar a trabalhar, não isso, né? Mas ter uma responsabilidade, que a escola é importante, que você precisa ir, isso poderia voltar nas crianças, né? Eu costumo falar sempre assim, que o mundo progrediu. Não progrediu tudo? Progrediu, tudo progrediu. Né? O produto de limpeza hoje é melhor, os móveis são melhores, os carros são melhores, as casas são melhores, as roupas. Por que criança não? Por que você tem que voltar como se fosse uma extrema fragilidade? Não, é capaz, né? Se você estimular. Eu não sei ler e escrever, mas eu tenho que fazer meu filho aprender, né? Sim. Eu não sei fazer tal coisa, mas meu filho tem que ser capaz de fazer, porque senão fica difícil. Pra mim nunca fez falta. Vai fazer, né? Você criava filho cortando cana, não tem mais cortador Não tem de mais. cana. Hoje é tudo máquina. Né? Eu criava meus filhos colhendo laranja, não vai ter mais. Igual tem a Dona Isabel, que eu conheci aqui de Santa Cruz, ela era professora de datilografia. Hoje não existe mais datilografia. Acabou essa profissão. Muitas profissões foram acabando. E Domingo nós teve essa conversa aqui em casa, porque eu tenho ali minha Olivete, minha maquininha, meu mimeógrafo. Eu também me ligava em casa, tá ali. Assim, nossa tia, você tá pré-histórica. Meu filho perguntou, o que é isso? Isso aqui era Xerox na época. Ó, rodava ali, alquinho ia aqui, rodava. Então eu falo assim, não precisava a gente ter passado por tudo que passou, mas foi fundamental pra gente ser o que é hoje. Sim. Né? Se não tivesse passado por tudo aquilo, não seria a Jussara de hoje. Então, fez toda a diferença. A educação, né? Mais uma vez, a educação é fundamental na vida da gente. Legal, Jussara. Hoje a gente vemos que, antigamente, a gente se... Meu pai mesmo está com 92 anos ainda vivo, e ele falava que na época dele, a família se reunia em volta do rádio para ouvir. Aí foi evoluindo, veio a televisão. Hoje tem casa que não existe mais televisão, é só celular. E nós pegamos não sei se eu vou dizer, alguns idiotas na internet falando que não precisa estudar. Para que estudar? Para que ter um diploma? Para que você vai fazer uma faculdade para ficar jogando na gaveta para ganhar miséria? O que você acha desses, vamos ser real, imbecis que falam isso? Eu falo que a escola deveria ser muito valorizada, né? Que faz falta sim, é fundamental. E é o pensamento de muitos, né? Tinha uma criança no primeiro ano que não queria saber de nada. Material, jogava, a mãe até comprou, mas não fazia nada. E a mãe chegava, não sei o que eu faço, vou tirar o celular. E você precisa escrever, você precisa aprender. Ele falou, não preciso, tia, é só acionar o áudio. Eu não preciso de nada disso, é só acionar o áudio, eu não preciso aprender a escrever. Falei, mas vai ter algum lugar que você não vai ter o áudio. Não vai ter o áudio. Né? Porque por mais que esteja moderno, algum lugar não vai ter bateria, não vai ter... Vai descarregar seu celular. E aí, o que você vai fazer? Você vai precisar, né? Então, a comunicação verbal é muito importante, mas você precisa ter outros conhecimentos. Você tocou num ponto chave agora, comunicação verbal. Hoje, eu lembro, acho que você também deve lembrar, não sei se aqui em Santa Cruz tinha, mas a gente pegava o amigo que tinha o maior quintal, limpava o quintal. Aí o que tinha a vitrola levava a vitrola, trazia o livro. Aí o que trazia um SUS, assim, os bailinhos de garagem. Muitas. Eu falo para meus meninos, hoje vocês estão tudo no celular. Eu falo, o pai para chegar numa menina e conversar, uma menina chegar num rapaz, a gente tinha que ir saber falar, conversar, dialogar, tudo. Esse dia, um tempo atrás, eu fui numa festa com o meu menino, eles tudo sentado, estão conversando? Estou conversando com ela aqui. Pelo celular, do lado. Eles não olham mais olho no olho. Não tem. Aquela conversa franca. O que você acha disso hoje em dia? Né? Isso mudou muito. Eu falo assim, o conhecer os amigos, né? Por exemplo, assim, os pais conheciam seus amigos, sabiam a família de quem era. Sim. Né?
Não tinha criança desaparecida. Porque se você demorasse a voltar, seu pai sabia onde você estava. Sim. Né? Você avisava onde estava. Hoje em dia, dependendo de quem você põe dentro da sua casa, não tem como. Um bailinho de garagem ia levar sua casa embora, ia assaltar sua casa. Tudo. Né? Porque você entrava na casa para ir tomar água, você entrava para ir no banheiro, né? Sim. Os pais estavam dormindo, você passava por dentro da casa da pessoa e saía. Hoje em dia você não tem mais essa segurança, né? Mas a comunicação seria interessante que voltasse. A gente ia no jardim para conversar, sentava na praça para conversar, né? Fazia jogos, né? Hoje em dia não tem mais isso. Eles conversam, eu tenho um sobrinho de 15 anos e às vezes amanhece jogando. Agora mesmo, férias. Fica até tarde da noite. Vira a noite. Com 10 amigos, que ele converseiro, cada um na sua casa, no computador, né? Antes ficava na porta de casa, sentado. O pai tinha que mandar, a gente ficava no portão. Vão pra casa, ó. Já avisei seu pai que seu pai vai vir te buscar, hein? Ó, vai que eu vou ficar olhando vocês ir pra sua casa. Vamos. Então, era assim, não vai comer na casa. Minha avó sempre falava isso. Não come na casa dos outros. Na época, eu não entendi. Por que não pode comer? E todos os meus amigos, era essa a criação. Horário da comida, cada um pra sua casa. Até que, né? Aí um dia eu comi sopa, um prato de sopa na casa da minha amiga. Cheguei em casa, nossa. Minha avó ficou muito brava, porque eu não quis jantar. Eu falei que eu já tinha jantado na casa. Aí minha avó falou, não faça mais isso. Ficou brava, tudo. Não faça mais isso. Aí eu entendi o porquê. Ela falou assim, às vezes a família só tem a quantidade para eles. E se cada dia for um diferente comer, uma boca a mais, alguém da casa vai ficar sem comer ou alguém da casa vai comer menos. Para você não ficar com vontade, a hora que você vê que a mãe do seu amigo está pegando as panelas para fazer comida, você já vai embora. Porque se você não viu, você não vai ficar com vontade. Minha mãe fala a mesma coisa. Então, se você vê e ficar com vontade, porque a minha irmã era lombriguenta. Minha irmã chegou até a ficar internada por conta de um doce que ela viu na vizinha, né? E até descobrir que era o doce. Mas, então, essa era a regra de lei. Nós, nossos amigos. Mas tudo isso conversando, né? Celular, hoje em dia, você vive solitário. Dentro da casa, você tem que mandar mensagem. Cada um em um cômodo. Não, você mora sozinho, uma casa cheia de gente, você mora sozinho. Não tem mais um horário da refeição, né? Se vai na mesa, de tudo... se aqui, reunir, aqui em casa tem essa briga. Hora da comida vai comer todo mundo junto, né? Porque é o horário que você se encontra. Sim. Né? Pra conversar, contar como foi o dia, o que você fez, até sua tristeza, o que aconteceu. Me lembro passado também que era na mesa todo mundo sentado. Pai na ponta, ou a mãe na ponta, o chefe na ponta, os filhos do lado e você falou tudo, vamos falar o que foi que aconteceu no dia a dia. É a hora. E pra sair da mesa tinha que pedir licença. É a hora. Se chegasse uma visita, não passava no meio da conversa. Não. Era um olhar, não precisava falar. Não é agora o pai e a mãe tá conversando e eu fico falando, é mentira dele, é mentira, e não sei o que, você não fez. Né? Complicado. Chegava a visita, a avó só olhava assim, ó. Só Podia pôr o que fosse pra visita. Só aquele olharzinho assim, você já entendia. Não precisava falar. Não, né? Olhava assim, a visita pegava, a visita comia, depois vinha as crianças, todo mundo comia. Mas não tinha aquele negócio do invadir, de pegar e ser o primeiro. Nós, como professores hoje, passar a tarefa de casa. Eu estou fazendo meus filhos largar um pouco o celular e apresentei a Biblioteca Municipal aqui de Santa Cruz, que infelizmente está meio bem para baixo, abandonada. Poucos leitores. Levei eles lá e faço eles ler. Pelo menos uma vez por semana, escolhe um livro, vai ter que ler e me explicar o livro. Porque a leitura dos nossos alunos hoje, não estou julgando todos, mas uma grande maioria da leitura dos nossos alunos hoje é péssima. Vamos ser sinceros. A gente tinha que ir para a biblioteca. Eu estudei para o vestibular na biblioteca. Pegar a Barça. Como doméstica e saía do serviço, ia na biblioteca municipal. Tinha carteirinha
que era registrado, a gente Registrado. era sócia, né? Sócio da Põe o seu biblioteca. nome, você era matriculado lá, tinha um número. A bibliotecária registrava o livro que você pegou. Alguns você podia trazer para casa. Outros não. Outros você não. só pesquisava lá. E eu ia para estudar para o vestibular, para estudar para a prova, estudar. Tinha aqui na biblioteca municipal. Não tinha computador, né? Não existia. Não existia. Internet. Folha de almaço. Anotava. Ou levava o caderno, copiava e fazia. Chegava em casa, passava limpo. Tudo. E era assim. Então, faz muita falta. Até minha irmã ontem estava comentando que ela foi levar meu sobrinho para cortar o cabelo e levou um livro. E o barbeiro falou para ela, nossa, faz muito tempo que eu não vejo ninguém olhando um livro, né? Geralmente está com o celular. Porque eu comentei que eu e meu marido passamos numa loja aqui na cidade e o filho do dono da loja estava com o pai na loja, sentadinho numa cadeira. Aí eu comentei com a minha irmã, falei, imagina o que ele estava fazendo. Duvido que você acredite, né? Que você adivinha o que ele estava fazendo. Ela falou, mexendo no celular, claro. Falei, não. O menino estava deitado no sofá lendo um livro. Raro. Essa semana eu fiquei admirada, encantada. Hoje. Porque o menino tava só ele e o pai na loja, ele deitadinho numa poltrona lá, com um livrinho. Eu falei, esse vai ser o diferenciado de toda. Não é? Eu falei pro meu marido, falei, ó, ele já passou na frente de uns 20 amigos dele. Que nessa hora tá lá no celular e ele tava lá, lendo um livro. E é raro hoje a gente ver alguém com um livro. Numa praça sentando no livro. Uma criança, principalmente não, criança. Não deve ter 9 anos. Então, raro ver uma criança lendo um livro hoje. Fiquei encantado como professor. A gente, como professor, fala, você fica até orgulhoso. Esse eu queria como Esse aluno. eu queria como aluno. A gente gostaria. Vamos pegar os dias de hoje, as notícias. O que você acha dessas notícias que estão acontecendo com os professores? Pegamos a notícia, 150 professores por dia no estado de São Paulo se afastam por causa de doença psicológica, e muitos ainda falam que é frescura de professor. O que você acha dessa notícia que estão dando? A gente está vendo que a educação no Brasil hoje, infelizmente, está sendo jogada para segundo plano. Eu até brinco com alguns amigos, eu falo assim, o governo quer isso, quer nivelar por baixo. Por baixo. Burro mesmo. Eu vou falar a palavra real. Burro. Fica mais fácil de manipular. Isso, mas quanto menos conhecimento, mais fácil de ser manipulado. É o famoso analfabeto, como que a gente fala? É funcional. Funcional, analfabeto funcional. Ela sabe só escrever o nome e ler o básico. Não tem interpretação, né? Não tem interpretação. É o que a gente fala do letramento, né? Você sabe ler, mas é interpretação. Né? Você sabe escrever, mas é interpretação. Tá complicado. Eu falo o excesso de... Antigamente, para reprovar. Meu marido fala que na sala dele, quando ele foi pro primeiro ano, tinha um coleguinha lá que já tinha reprovado 7 vezes. E eles passaram e o amigo ainda ficou. O amigo explicava até as coisas para eles lá. Já sabia o que a professora ia fazer, porque as professoras também eram aquele caderninho amarelinho, que era o mesmo, né? Sempre. Mas não conseguia progredir. Então só passava de ano quando realmente aprendia. Agora não. Você vai seguindo o ciclo, né? Para você reprovar um aluno, o tanto de documentação que você precisa fazer. Você precisa provar que você não fez nada para aquela criança melhorar para você reprovar ela. E não que a criança não acompanhou, não fez, não teve apoio, né? Hoje tá então complicado. tá complicado. Isso sobrecarrega o professor, né? Hoje... Porque o aluno faltou, você tem que convencer os responsáveis que ele não pode faltar, que ele precisa ir para a escola. Não por causa do bolsa. Que é outra coisa que... Alunos falam, só venho para a escola porque minha mãe Sim. não perdeu o bolsa. A gente escuta isso muito na sala de aula. Deveria ser pensado melhor. Não ser só por falta. Por vacinação,
e que é importante, e a presença deveria ter o rendimento. E as crianças com problema? Ele vai ser avaliado de acordo com a capacidade dele. Então deveria sim ter, né? Se a criança precisa ser laudada, a responsabilidade dos pais de levarem ao médico adequado, procurar um atendimento específico para ser melhorado, porque você precisa convencer os pais da necessidade de um tratamento para o filho. Frescura dele. Eu falo, leva no médico. Se o médico falar que é frescura, você dá uma surra que resolve. Mas se o médico, enquanto, né? Eu também era preguiçoso, né? O ano passado, veio um pai falar pra mim que o ano retrasado o menino foi meu aluno. E eu reclamei pro pai que o menino ficava parado. Terceiro ano, o menino que gostava de jogar bola, gostava de tudo. Ele parava na sala. Simplesmente parava assim, de olho aberto, olhando. Parecia que não tinha nada ao seu redor. Poderiam todos os amigos estarem conversando e ele estava apático a tudo que acontecia. Depois, às vezes, ele comunicava, respondia, tudo, e eu falava, pai, isso não é normal. Dá a impressão que ele não está aqui. Eu também era assim, a preguiça dele. Preguiça dele, eu era assim. Aí, o ano passado, né, esse agora, 2025, o pai veio e me falou, professora, levei meu filho no médico, o médico falou que ele está tendo convulsões. Essas paradas dele é convulsão. Ele simplesmente para, mas o cérebro dele está convulsionando. Por isso que ele não escuta nada que está ao redor. Só que depois que a senhora falou, eu comecei a prestar atenção. Porque eu falei para ele, pai, é muita preguiça. Se é preguiça dele, é muita preguiça. Porque ele pode não querer fazer a tarefa, mas a fofoca do amigo ele vai querer saber. Nem isso. Nem isso. É estranho. Não é? De estranhar. Né? Então eu falo assim, a atividade mental hoje dos professores, dos funcionários da escola, deveria se levar mais em consideração, porque realmente não é frescura. Né? O cansaço, a exaustão mental está muito... É muita cobrança. Muita burocracia. Muita papelada, isso, aquilo, isso. Medo, né? Aqui interior ainda não. Mas, assim, os lugares maiores, o medo, a violência e tudo, né? O pai da aluna não entrou na sala para bater no professor? Então, depois descobriu que a filha estava errada? Então, a gente vê isso direto nas notícias. Né? A filha chegou em casa e mentiu pro pai, né? Eu brinco com um amigo meu e falo assim, daqui a alguns anos a gente vai entrar no zoológico, vamos estar passando assim, o guia fala assim, aquele vidrão aqui está, professor, uma raça extinta. Porque hoje, para dar aula, no meu ponto de vista, tem que... Lógico, a gente dá aula pelo salário, lógico, a gente tem que sustentar a família, temos que se alimentar, se vestir, mas a gente sabe que para dar aula, a maioria tem aquela paixão de dar aula. Tem que ter amor. Tem que ter aquele amor pela educação. O que você acha da escassez de professor? Igual nós estávamos conversando em off. Você, antes de ser titular, você foi eventual. Como era a sua preocupação eventual? Processo seletivo, a espera por atribuição, se não, se vai conseguir uma sala de aula, se não vai, será que vão me ligar para dar aula, se não vai me ligar, ou se não me ligar eu tenho que correr atrás de alguma coisa, onde eu vou... Como que era para você quando você era em virtual? Eu, como eu te falei no início, trabalhava como doméstica, e quando eu resolvi sair para começar, porque eu já era formada, né, fiz 3 faculdades, e trabalhava como doméstica ainda. Daí eu falei, vou parar, pegava eventual depois do serviço de doméstica. Aí resolvi prestar um processo seletivo. Passei. Me chamaram e falei, e agora? Eu vou pedir a conta do meu serviço. E depois, se não der certo? Né? O medo. Esse medo de migrar, né? Sim. De uma profissão, porque era o certo,
pelo duvidoso. Fui na escola conversar com a diretora. É pro ano todo mesmo? Não tem perigo de perder a sala, porque eu vou ter que pedir a conta do serviço para poder ficar? Não, a sala é sua, até o final do ano a sala é sua. Aí sai do serviço e vai. Vai chegando no final de ano, você já vai ficando agoniado. E agora? E o ano que vem? Desespero. Porque a sala é sua esse ano e o ano que vem, né? Então, o fazer a prova, tá sempre estudando para passar, cada vez mais competitivo. Sim. Né? E tive sorte, que foram 3 anos e depois eu consegui me efetivar. Outra vida, né? Porque só de você saber que em dezembro não encerrar o seu contrato... É um alívio. É um alívio. Eu falo, um amigo meu falou, "Ô, como é que é?" Eu falei, meu, é uma complicação. Você pega a sala, você vai indo, mas quando vai chegando outubro, a ficha vai caindo. Já essa pressão psicológica. Que é muitos problemas, muitos problemas. E muitos, eu falo assim, mas você vê esse estilo. Outro dia no mercado eu debati, não sei o que você acha disso. Tem muito ignorante que fala assim, não, mas a mulher é casada, o marido sustenta ela. Eu falei, meu, mas tem muitas professoras, e hoje em dia, a maioria das professoras são mães solos, são mães solteiras. Chefe de família, elas dependem daquele dinheiro para sustentar. E chega dezembro, meu irmão, acabou o contrato, a gente tem que ir lá, é aquele acerto ali, acabou. Você já sabe que janeiro não tem salário. Não tem salário. Né? Já tem que vir guardando um dinheirinho. Se não atribuir fevereiro, não tem salário. Não tem salário. E a gente sabe, se a gente não segurar guardar um dinheiro, mas tem muitas famílias, muitos pais, muitas mães que são professores, já não conseguiu ela só substituir aqui, tem que pagar a dívida do outro ano. Sim. Que foi, chega um ano complicado. A rescisão do contrato é para pagar dívidas e já entra devendo no próximo ano, né? É complicado. Então, essa preocupação é muito grande. Eu falo, o professor tinha que ser melhor valorizado, né? Se tivesse uma organização para, no final do ano, cada um já está sabendo mais ou menos o que ia acontecer, né? Nos próximos anos, facilitaria, muito. Eu falo, psicologicamente o professor, né? Mas agora, em Santa Cruz, acho que vai mudar, né? O esquema agora. Porque com os processos seletivos sendo antecipados para no começo do ano, porque já vai ter menos salas, né? Sim. Agora com concurso de diretor, efetivação de diretores, coordenadores. Vai ter menos salas livres para substituição. E esse ano para então, seletivo ainda é janeiro. Os professores contratados vão ficar mais ainda, né? Concorrido. Mais concorrido ainda, porque vai ter menos salas a serem atribuídas para os processos seletivos, né? A tendência vai ser diminuir cada vez mais. Infelizmente, isso não é só na nossa cidade, né? Infelizmente não, é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Eu falo, pessoal, às vezes a gente reclama muito aqui da nossa cidade, mas a gente vendo notícias, ouvindo dos amigos que tem no WhatsApp de outras cidades, aqui mesmo de Santa Cruz, da região. Santa Cruz ainda é abençoada ainda, né? É abençoada. E tem lugar que você não acha professor. Não, isso mesmo. Nós, assim, dependendo do estado, do lugar, ainda é uma raridade. Eu tenho uma tia em Cuiabá e toda vez que eu vou lá passear, eu arrumo serviço. Vem pra cá, né? Não tem. Porque muita greve, coisas que assim, aqui a gente quase não vê, sim. Né? Mas assim, não acha professor. Tá difícil. Não acha. Lugares remotos, né? Escolas afastadas, distantes, que ninguém difícil quer ir. para ir. Então, às vezes, a professora é o faz tudo. A professora é a que cozinha, é a que limpa, é a que busca, Ainda existe. Existe 2025 lugares. ainda existe. 26, ainda existe lugares assim. Existe. Para você, o que você diria para aquele pessoal que está entrando na área de educação como professor? Muito amor. Apesar de todos os problemas, eu não me vejo fazendo outra coisa.
Aquele aluninho que você quer hoje jogar ele na parede, amanhã você quer catar ele da parede, trazer para sua casa, abraçar, né? Ou cuidar. Então eu falo, mas você não passa raiva? Muita. Você não fica bravo? Muita. Mas tem muito amor? Tem muito amor. Então eu acho que a base da profissão é essa, né? A hora que você sai de perto, você vê, o reconhecimento. A própria criança, aquele um que você brigou hoje na sala de aula, que você chamou atenção, ficou bravo por algum motivo, a hora que você sai da escola, você vai no supermercado, eu que tenho esse privilégio de morar no mesmo bairro, você brigou com ele na escola, 10 para meio-dia, você encontra com ele 4 horas da tarde no supermercado, corre, gruda você pela cintura, abraça, E a sensação? já pagou, né? Já pagou, entendeu que aquela chamada de atenção era pro bem, né? Então eu falo que você ter amor à profissão é o principal. Você já viu uma entrevista do Cortella? Ele falando, a gente é a única profissão que na rua... a gente não é o meu mecânico, o meu médico, o meu açougueiro, o meu caixa de mercado. Não, a gente é a única profissão que onde a gente vai... Todo lugar. O mal que quebra a gente é quando fala, lembra de mim? Acho que a nossa profissão, eu quando comecei a dar aula, no começo eu não gostava. Você está sempre vigiado. Eu falo que a educação me salvou. A educação me salvou. Me formei, porque aquela... o que você está fazendo na faculdade? Eu brincava com eles. Quando eu for preso, vou ter sala especial. Eu brincava com meus amigos. Mas depois que você entra numa sala de aula, igual você falou, vai no mercado, você tá de costas. É gratificante. Aquele abraço que você fala. É gratificante. Igual, esse ano de 2005, uma aluna mandou um áudio que me quebrou. Agradecendo, me quebrou. Nunca imaginava, assim, quebra, gente. Eu falei pra minha esposa, até ela chorou também comigo e falou, ela falou, agora eu entendo a sua profissão. Você tira as crianças de muitos lugares, né? E tem família que, assim, às vezes, tem os que não vão pra escola porque não quer ir mesmo. Não quer ir mesmo, a gente sabe disso. Mas tem muitos pais também que se você conseguir agregar e chamar ele pra escola, ele for lá por algum motivo, algum dia, que não seja ouvir falar mal do filho dele, você ganhou um parceiro. Ganha. Né? E daí não vai ter aquele medo de, eu vou lá, vou saber o que vai escutar, o que vai falar. Então, um pai ser bem recebido no ambiente escolar, o professor conversar, você demonstrar para esse pai, para essa mãe que o filho dele é importante para você, então precisa ser importante para ele também. Então, essa parceria de família, escola, família, professor, é essencial. Você falou nisso. É o que está faltando mais nos dias de hoje? É o que está faltando. A parceria. Porque você não pode tratar a família como inimiga e nem deixar ver só o que chega. Porque às vezes na casa o professor é o inimigo da família. Você não sabe o que está chegando lá, já que meu filho não mente. Né? A partir do momento que você vai conversar, você vai explicar, vai ver, opa, parece que não é bem assim. Então eu falo que essa integração, eu até gostei agora das reuniões de pais. Tá tendo algumas reuniões de pais diferentes. Né? O pai não vem para saber o que aconteceu com o filho, vem para ver o que o filho fez na escola. Então acaba cativando e está vindo cada vez mais. Eles estão pegando o costume de vir, porque daí, eu vou lá, vai falar do meu filho. Chega lá e vê, olha, o seu filho fez, nossa, mas ele fez isso. Né? Ou você falar assim, olha, não era para o seu filho estar pintando um desenho dessa forma. Pela idade dele, ele já tinha que estar dentro do traçado. Então toda a tarefa, eu vou ter o cuidado de pôr um desenho, eu quero o desenho, faz parte da tarefa. Eu quero esse desenho pintado, porque na coordenação motora dele, para pintar esse desenho, para ele poder escrever. Entender que não é só o rabiscar, né? Porque meu filho é muito inteligente, ele mexe no computador, ele faz tudo no computador, mas não escreve o nome dele.
Onde está essa inteligência? Lá, o acionar o áudio é fácil. Né? Apertar e já falar. está lá no histórico do Google dele de pesquisa. Ele não precisa fazer nada. O jogo dele já está salvo lá. E para ele fazer outra coisa? Né? Então, essa parceria de escola e família, eu penso que é o essencial. Igual, você sente que a sociedade realmente entende o papel do professor? A importância da escola, E a importância do professor, a importância da escola? Você acha que a sociedade, hoje em dia, eu acho, conversando com os professores mais antigos aposentados, eles falam para mim que a família de antigamente entendia mais do que hoje. Você acha que a sociedade de hoje... O professor era autoridade. Isso. A professora falou, não estava certa sempre. Sim. Mas pela sociedade ela falou estava certa. Então, muita coisa foi bom que melhorou, né? Não são todos os professores certos. Sim. O professor erra, o professor faz coisa errada, né? A gente vê, né? A gente já errou, né? Sim, amigos muito. de profissão, a gente vê, a gente percebe. Qual é a importância? Você reconhecer que errou, falar, conversar, e tirar essa de que o professor não faz nada. Quando eu saí de doméstica para dar aula, eu falei, você não vai trabalhar mais agora, você só vai dar aula? Porque o professor não trabalha. E tem gente que pensa isso hoje em dia. Dá aula, né? Falam pra mim, outro dia na fila lá, eu briguei com um cara no mercado e ele falou assim, a gente escuta isso muito nos lugares. Dar aula é fácil, fica lá 4 horinhas, tá, dá qualquer coisa para aqueles alunos e tá bom. O tanto de trabalho que tem, né? Que você traz para casa. A gente é uma profissão que começa antes. Eu falo assim, até em casa, às vezes tirava sarro. Nossa, mas abonada? Nossa, mas você tá de férias de novo? Recesso? Nossa, emendou um feriado? Eu falo, tem tudo isso. Super fácil. Presta o concurso, você vai ter tudo isso também. Vai. Né? Porque em casa o negócio é diferente, sobra o serviço para todo mundo, né? Marido de professora trabalha, né? Marido de professora corta lembrancinha. Faz tudo ajuda. Corta atividade. Igual em casa, a mulher corta, os filhos ajudam, tudo a gente sai. A gente é aquela profissão, igual eu falo, a gente é aquela profissão que a gente tem que se preparar antes em casa, no trabalho e depois. Não tem folga. Você prepara a atividade, depois você dá a atividade, depois você corrige a atividade. Então você não tem descanso. Quando você tá de folga, vem um áudio. Coordenadora diz, mãe de fulano. Domingo à tarde não é hora de deitar no sofá, é hora de preparar a atividade da semana. E muita gente ainda critica a nossa profissão ainda, é complicado. Eu não gosto muito da parte política, mas eu queria fazer uma pergunta. Você sente ainda que existe um abismo entre quem decide a política pública ou quem está na sala de aula? Sim. Deveria ser pessoas que vivenciam a situação. Infelizmente, as leis são feitas porque o papel aceita tudo. Sim. E, geralmente, quem faz as regras, quem faz as leis, não conhece o que realmente acontece no ambiente escolar, né? Deveria ver de perto, antes de preparar alguma coisa, ir lá conhecer realmente a realidade do lugar, do ambiente. Foi o que se falou na pandemia, né? Uhum. Que as crianças precisavam de um lugar para cuidar, as crianças tinham que ir para a escola, né? Era para ter dado super certo, se não precisasse de professor, porque as aulas estavam gravadas, as crianças estavam dentro de casa, na segurança da família. Se é só assistir a aula e fazer, eram para ter vindo todos alfabetizados, todos sem defasagem. Foi o maior catástrofe quando retornou, não é? E hoje em dia a gente ainda, aí na sala de aula, ainda estão pagando. Aqueles alunos que sofreram isso estão sofrendo ainda é reflexo da pandemia. Então, o professor é essencial. E sempre vai ser essencial. É essencial. Porque se aprendesse sozinho, não teria dado super certo, né? Gravaria um vídeo, entrava nos YouTube da vida
pegava as matérias e iam aprender. Porque tem tudo, realmente tem Sim, a tudo. gente acha tudo. Mas até explicações melhores do que a da gente. Sim. Mais precisa da figura humana ali. Né? Então as leis deveriam ser feitas por quem realmente conhece o ambiente escolar. Minha opinião, não sei se você concorda. Eu acho que um exemplo, eu acho que em cidade grande é mais complicado fazer isso, mas tipo, vamos pegar o exemplo da nossa cidade, que é Santa Cruz do Rio Pardo. Eu acho que dá para reunir, estilo. Quando eles querem, eles reúnem, estilo. Tem a Câmara, reúne os professores, vamos fazer um debate, vamos ouvir os professores, ó. O que vocês estão precisando? O que vocês acham que tem que mudar? Isso. Eu acho que nas cidades Não impor. Não impor. Eu acho que falta esse diálogo nas cidades, principalmente nas cidades pequenas. Eu não cito São Paulo, Curitiba, essas grandes capitais, que a gente sabe que é muito grande, muita gente. Mas as pequenas podia dar esse primeiro passo. O que você acha? Será que daria certo ou não? Ou era um passo para tentar mudar um pouco o rumo da educação no Brasil? Deveria ter. Falo, lógico que se fosse chamar todo mundo, daria problema. Né? Mas deveria ter uma comissão de professores entendidos, porque não é só o oba-oba. Se for um, vai querer aquele um que realmente não faz nada, só vou passar vídeo e vai tchau, dar acabou. tudo certo. Então, ter uma comissão que representasse os profissionais da educação para participar da elaboração dessas leis, para a elaboração dessas regras. Porque às vezes a pessoa fica muito tempo afastada da sala de aula e fica, mas na minha época era assim, e os alunos de hoje, a escola de hoje, não dá mais para eu fazer com os meus alunos o que a minha professora fazia, né? Então é complicado. Estamos terminando já, vamos lá. O que você acha? O que é mais pesado numa escola? A indisciplina do aluno ou a falta de apoio? Falta de apoio. A indisciplina já é pela falta de apoio, né? Pela falta de cumprir as regras, de cobrança de regras. Porque ele sabe que não vai acontecer nada, né? Porque o que acontece com um aluno que maltratou, né? O que acontece com um professor que maltratou? Porque não é só, né? Não é só o aluno, né? Sim. Eu falo geral, as regras valerem para todo mundo, né? Então, eu acho que isso que falta. Para você, o que é ser professor? É tudo. Do seu coração. Né? Professor, eu penso que é fundamental na vida de uma criança. Ele vai mostrar para você por que a sua mãe faz daquele jeito. Então, a professora vai ser uma mãe. Por que o seu pai age daquele jeito? Então, a professora vai ser o seu pai. Por que o médico age daquele jeito? O professor, às vezes, vai ser seu médico. Por que o padre, o seu professor, vai ser aquele padre? Vai ser o da loja, vai ser... O professor vai ser tudo para uma criança em determinados momentos. Porque ele vai mostrar que a criança, muitas vezes, ela se acha incompreendida. Você precisa dar voz à criança. E ela sabe quando ela está certa e quando ela está errada, né? Então, você tem que mostrar para ela as consequências do tá certo, das consequências do que está errado. Eu falo sempre na sala, é a mesma professora para 28 alunos, foi o que eu tive o ano passado. Mas eu não trato os 28 iguais. Por quê? Porque não são iguais. Sim. Eu vou te tratar de acordo com o que você está fazendo. Eu não posso ficar brava com aquele que está bonzinho. E eu não posso ser boazinha com aquele que está aprontando. Eu sou a professora que gosto dos brindes. Adoro. Gasto com brinde.
Gosto de comprar blusinha, mas gosto de comprar brinde. Então, o professor acaba enfiando a mão no bolso, pá. Aí compro e eu explico pros pais. Vai chegar criança em casa e falando, a professora deu um presente pro Joãozinho e não deu pra Maria. Eu não ganhei. Por que eu não ganhei? Porque o brinde que eu dou, eu comprei com meu dinheiro, é merecimento. Se é uma coisa da escola igual para todo mundo, a escola vai dar um ovo de Páscoa. É para todos os alunos, independente. O meu brinde, não. Eu vou ter um combinado com eles. Eu não escolho o lugar para o aluno sentar. O aluno escolhe, ele vai sentar o lugar que ele quer. Só que depois eu vou conversar com eles. É aí que você vai sentar? Se você não se comportar, se você atrapalhar o seu amigo, eu vou trocar você de lugar. Se você se comprometer a se comportar, você vai ficar no lugar que você escolheu para sempre. Eu não escolho grupo, porque eu não sou obrigado a fazer tarefa e sentar junto com alguém que eu não queira. Porque existe afinidade. Existe. Então, se você não está atrapalhando, é o que você escolheu. E tem os combinados. Eu dou a tarefa, você vai fazer a tarefa. E eu vou olhar. 10 dias, 15 dias, eu faço um caderno de atividades. Que ele não precisa se obedecer à ordem. Faz na ordem que quiser. Toda semana, nos horários de educação física, em inglês eu coloco as atividades, eu atualizo as atividades. E cada 15 dias eu olho e corrijo individualmente, porque você não fez a mesma tarefa que seu amigo. E no final do mês, se tiver tudo pronto, que tem um prazo, você tem um prazo para fazer tudo aquilo, eu vou abrir a minha caixa de brindes, você vai escolher o brinde que você quiser que está lá na caixa. Se você não fez, você não vai ganhar. Ah, mas meu amigo ganhou presente, eu não ganhei. Seu amigo fez, você não fez. Então eu explico para as mães. Então vai ter o chorando. Ah, mas é que faltou só isso. Então por que você não fez só isso? Né? Agora eu entendo isso, porque um dia eu fiquei muito nervosa na faculdade. Uma amiga nossa na faculdade de matemática perdeu o ano na faculdade de matemática por meio ponto. E nós fomos conversar com o professor. Professor, ela vai perder o ano de faculdade por meio ponto. Só meio ponto, professor. Ele falou, então, só meio ponto. Por que ela não tirou? Na época foi revoltante. Mas assim, né? Só porque não tirou, mas agora eu entendo. Era só se esforçar mais um pouquinho. Né? Uma atividade, você poderia se esforçar mais um. Não ser cruel, porque acabou sendo cruel. Nosso numa ponto de vista faculdade, como né? aluno. Por ser uma faculdade, era um ano, é uma vida, né? Uma dedicação. Dedicação. Ser faculdade à noite, cidade fora, você viajar. Diferente da criança ali, mas é uma dedicação. Porque ainda eu falo para os pais, eu nem exijo que a tarefa esteja certa. Nunca vou brigar com uma criança porque a tarefa está errada. É minha obrigação corrigir. Fez errado, ele não entendeu, eu vou explicar de novo. Posso explicar 50 vezes. É meu papel, eu ganho para isso. Eu não posso brigar com a criança porque ela fez uma tarefa errada. Mas eu posso brigar muito porque ela não fez. Porque ela não tentou fazer. Se ela fez errado, eu vou corrigir, eu vou explicar, ela vai fazer de novo. Agora, se ela nem fez, ela não fez porque ela não sabia. Ela não tentou fazer. Aí ela não merece o mesmo tratamento que a outra. Diferente. É diferente. Ah, mas a minha mãe não sabia fazer tarefa. Falou, eu não dou aula pro pai e pra mãe. É que eu não tive tempo de sentar a fazer tarefa com ela. A tarefa não era pra você. A tarefa era pra ela. Ela tinha que sentar e fazer. Tá errado, a corrige. Você faz de novo. Professor, eu não consegui fazer. Professor, eu não fiz porque eu não sabia. A senhora me explica, eu vou fazer de novo. Eu te dou um prazo. Te explico, você faz de novo. Agora, não fez, não é o mesmo tratamento. Então, existe tratamento diferenciado? Existe tratamento diferenciado. Aluno diferente é tratado diferente. Então, para a gente encerrar, eu queria que você dissesse para o nosso público
a educação geral infantil, nós temos a infantil, nós temos a fundamental 1, 2 e médio. Se você não fosse professora, o que você seria? Professora. Eu prestei vestibular para Direito. Eu falo que a faculdade de Direito não me quis, porque eu fiquei de excedente 3 vezes, faltando 1. A primeira vez eu prestei vestibular para História e prestei para Direito, em Jacarezinho. Eram 70 vagas, só tinha noturno Direito em Jacarezinho. Eu passei em 76. Aí, e passei em História. Fui fazer a matrícula, estava lá na faculdade de Filosofia para fazer a matrícula de História, falaram assim, Jussara, tá no 73 que vão chamando na UEL, vai chegar em você. Falei, ai, será? Aí fui lá na faculdade de Direito, falaram, ó, só faltam 3. Geralmente chamam e o pessoal desiste de Jacarezinho e vai para a UEL. Então provavelmente você será chamada. Não fiz a matrícula de História e vim embora. Parou, não chegou em mim. Perdi o ano. Primeiro vestibular. Aí, no próximo ano, eu passei de novo. Direito. Aí mudei, não prestei História, prestei Ciências. Jussara provavelmente chega em você, mas daí, gato escaldado, né? Já tem medo. Falei, não, vou fazer a matrícula de Ciências e vou fazer... Se chamar, eu desisto de Ciências e vou para a faculdade de Direito. Faltou 1. Não chegou a minha vez. Fiz o primeiro ano de Ciências. Depois prestei Direito de novo. Provavelmente chega em você. Faltou 1. Aí eu já estava no segundo ano de Ciências. Falei, agora eu não presto mais Direito. Agora eu vou terminar Ciências e vou fazer desse lado. Então eu falo assim... A faculdade de Direito não me quis, ainda bem, porque eu descobri o que eu queria. Né? A sala de aula te chamou. Chamou. Comecei no ensino médio. Comecei dando aula no ensino médio. Em 2006, quando eu comecei com Fundamental 1, achava ridículo aquela criança chorando. Falava, por que será que está chorando? O que aconteceu? Quebrou a ponta do meu lápis. Mas não é só apontar, né? A primeira vez, a nossa primeira vez na sala de aula é complicado. É um terror, né? Eu falo, pensa na professora. Porque é só apontar. Pra mim era óbvio, quebrou a ponta do lápis, aponta. Óbvio lá no ensino médio. Agora pros pequenos. Pro pequeno não era tão óbvio assim, né? Então, a gente aprende muito com as crianças e eu acho que a profissão me escolheu. Desde criança, meu sonho era ser professor e eu não me imagino fazendo outra coisa. Agora, a última pergunta. Pergunta não. O que você falasse para aquelas pessoas que pensam em desistir de dar aula? O que você diria para elas? Não desista. E nem os novos também. Não desistam de fazer. Porque é gratificante. É uma profissão... Você vê o aluno no começo do ano, fala, é uma obra de arte. No começo do ano é uma coisa, no final do ano você vê a transformação que teve. Não todos vão ficar iguais, mas todos têm um avanço dentro das suas limitações. Você, parece que você vai moldando aquele pãozinho assim, e o produto final é maravilhoso. Gratificante. Então não desiste nunca. É uma profissão maravilhosa. Senti isso no começo. Depois, se a gente, igual você falou, no começo era complicado. Igual você falou, eu me formei em pedagogia aqui na cidade. Fui para São Paulo, eu comecei no ensino médio, contrato de emergência, os grandes. Uma escola violenta que ninguém queria dar aula. Quando fui para os pequenos, foi igual você. Não entendia, mas depois que a gente começa, que tem aqueles professores que ajudam a gente. A gente acha uns anjos no caminho. Vários anjos a gente acha no caminho. E tem uns também que a gente acha que não ajuda, que serve para você, de experiência, o que você não quer fazer. Mas graças a Deus, a maioria são... os professores são mais anjos do que
aqueles que não ajudam. E a gente vê que vale a pena. Vai. Principalmente quando a gente... igual você tem mais experiência, mais tempo de aula, igual você falou. É que você está aqui no bairro e você vê aqueles filhos do que foi aluno seu. Já tô sendo vó, já. Então, já tem... olha lá. E você dando aula e falar, foi minha professora. É gratificante. Sara, eu agradeço de coração. Você ter participado do nosso primeiro de Pro para Pro. Agradeço muito mesmo. Muito obrigado. Espero ter correspondido. Não, foi maravilhoso. Esse é o primeiro de vários, se Deus quiser. E muito obrigado de coração. Foi um prazer, né, ser convidada para participar desse seu programa, né? A gente se sente lisonjeado, né? Gratificante. É a profissão que eu realmente amo. Eu falo. E a minha escola, eu falo para as meninas assim que eu amo aquele lugar ali. Eu falo, é um amor pelo... Eu falo no prédio mesmo, sabe? Eu fico triste quando eu vejo alguém falando mal da escola. A gente fica. Quando eu vejo alguém estragando alguma coisa na escola. Dá a impressão que é a minha casa. Ah, Sabe? Eu me sinto feliz só quem ambiente. tá nesse meio sabe que é isso que você tá falando. Né? Então, eu falo que já trabalhei em vários lugares, já trabalhei em vários municípios, mas se Deus quiser, minha carreira será encerrada nesse lugar que eu gosto muito. Agradeço de coração e muito te agradecer aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, imagina.